Agora eu faço live na Twitch TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Bora, chat. Fudeu. Esse monstro gigante faz com que as pessoas enfrentem seus maiores pesadelos. Ih, caralho. Esse garoto tem uma vida miserável, mas acaba invocando um enorme monstro, que irá mudar tudo que ele conhece. É o Groot. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar o filme Groot, 7 minutos depois da meia-noite. Então bora lá. Começamos com um garoto chamado Connor O'Malley, acordando após ter um pesadelo horrendo. Ele olha para o relógio que marcava exatamente meia-noite e 7. Assim que amanhece, o pequenino começa a se arrumar para a escola preparando seu café da manhã. Durante a refeição, ele ouve sua mãe Lizzie tossir e vai conferir como ela estava. Fudeu. Afinal, a mesma tinha sido diagnosticada com câncer. Após isso, o garoto vai para a aula, onde fica desenhando monstros em seu caderno, até que se depara com um bilhete dizendo que eles se veriam após a aula como sempre. Connor então olha para frente, percebendo que seu colega Harry estava lhe encarando. O professor nota que tem algo errado e vai até Connor perguntar se está tudo bem, mas o menino diz que estava tudo certo. Ao final da aula, vemos Harry empurrando Connor no chão. Esse moleque tem tanta olheira, mano. Com essa idade, mano. Imagina quando chegar a minha idade. Tá tudo bem. Mas o menino disse que estava tudo certo. Esse moleque deve jogar Fortnite o dia inteiro. Vemos Harry empurrando Connor no chão e lhe dando vários chutes enquanto perguntava o que havia de tão sempre a interessante mesma seu mundo de coisa, tá imaginação. bom. Mais tarde, ao chegar em casa, o garoto se depara com um projetor antigo no meio da sala. Sua mãe desce as escadas dizendo que aquilo pertencia ao seu falecido avô. Um homem tão bom que deixava até sua grosseira avó mais meiga. Em seguida, os dois se deitam no sofá juntos para assistir King Kong através do projetor. O garoto pergunta o porquê de Kong não esmagar todos os seus inimigos se tinha poder para isso. Porém, ao olhar para sua mãe, vê que ela já estava dormindo. Connor então sobe para o seu quarto, onde desenha o morro de um cemitério que ficava ao lado de sua casa. Lá havia apenas uma capela com uma grande árvore de teixo ao lado. Entretanto, assim que o relógio marca meia-noite e 7, uma rajada de vento começa a assoviar dentro de seu quarto. Fudeu, é o bicho. Ao olhar através da janela, o menino vê o chão do morro se romper, com brasas exalando das fendas. Do tronco da planta saem braços. E o que antes era uma árvore se transforma em um monstro gigante de madeira. A criatura se aproxima da janela do garoto, lançando brasas em seu rosto através de um grito aterrorizante. O monstro pergunta se o menino iria correr para sua mamãe, mas a criança se ergue, ordenando que deixasse ela em paz. O gigante então enfia a mão dentro do quarto, arrancando o garoto para fora. A criatura fala que durante as próximas noites iria visitá-lo para lhe contar 3 histórias. Ao final delas, Connor deveria lhe contar uma 4ª história sobre seu pesadelo, que era a verdade da qual ele tinha medo. A criança pergunta o que aconteceria se não falasse, então a fera abre sua boca pronto para engoli-lo. Nesse momento, o pequeno desperta em sua mesa. Assustado, ele vai até a cama de sua mãe pedindo para dormir com ela. Os dois se abraçam e adormecem. Ao raiar do dia, o garoto vai até próximo do cemitério, onde habitava a velha árvore, mas decide não se aproximar. Assim que volta para casa, encontra sua avó brigando com sua mãe. Ao ver o garoto, Lizzie muda o assunto, falando que a senhora veio lhe trazer algumas perucas. Sua avó então pede que ele vá para a cozinha preparar um chá. Enquanto ferve a água, o garoto ouve a velha dizendo para Lizzie falar a verdade para Connor, mas a mesma se recusa. A senhora então vai até a cozinha contando que Connor teria de morar em sua casa por um tempo. O jovem rebate falando que isso nunca aconteceria, pois sua mãe iria melhorar, e tudo que sobraria para sua avó era ir embora. A discussão é interrompida por Lizzie, que cai no chão da sala gemendo de dor. A velha corre até ela pedindo que o garoto lhe dê o remédio. Assim que dá uma dosagem, a mulher começa a melhorar. Durante a noite, o menino vai dormir na sala, pois sua avó ficou em seu quarto. De repente, uma ventania começa a soprar. Assim que o relógio do home theater marca meia-noite e 7. Lá vem ele. O menino vai até o quintal, onde encontra um gigante de madeira ali esperando. Mas gigante. A criança fala que não queria ouvir nenhuma história, pois o que precisava de fato era ajuda com a sua avó. Mas o monstro diz que ele não queria resolver seus problemas, porém lhe ensinaria como solucioná-los através dos contos. A criatura então começa a envolvê-lo com suas raízes, lhe mostrando que há muito tempo naquele lugar existia um reino governado por um sábio rei, junto à sua amada rainha. Entretanto, tragédias aconteceram, fazendo o rei perder seus 3 filhos em batalhas contra gigantes, dragões e feiticeiros. O que fez a rainha lhe abandonar por não aguentar todo aquele sofrimento. A única família do rei passou a ser seu neto órfão, que cresceu se tornando um valente príncipe querido pelo povo. Vários anos se passaram, até que a majestade se casasse de novo com uma jovem mulher. Porém, o rei acabou adoecendo, gerando boatos de que sua esposa estava lhe envenenando para assumir o trono. Enquanto isso, o príncipe se apaixonava por uma plebeia, filha de fazendeiro. Após algum tempo, o rei acaba sucumbindo à doença, deixando o trono para a rainha.
rainha. Afinal, o príncipe ainda era muito jovem. Para que se mantivesse no poder, a mulher propõe um casamento ao príncipe, que recusou o pedido e fugiu com a filha do fazendeiro. O casal se abrigou embaixo de uma árvore de teixos, que na verdade era um monstro, onde ao raiar do sol, o príncipe se levantou encontrando sua amada morta. Ele então retornou para seu reino, acusando a rainha de assassinato e iniciando uma rebelião. Nesse momento, o monstro se levantou indo até a rainha, que após seu encontro com a criatura, nunca mais foi vista. Conor diz que era justo, pois ela era uma assassina, porém o gigante conta que na verdade, o príncipe finalizou sua amada durante a noite, para gerar uma revolta e tomar o trono de sua madrasta, onde o quê? governou até o final de sua longa vida. Filha Já da a rainha puta, mano. foi levada pelo monstro para outro lugar, onde ela pôde recomeçar sua vida. O menino então questiona quem era o vilão da história, e como isso ajudaria com sua avó. Porém, a criatura responde que nem sempre há um vilão, além de que não era de sua avó que ele precisava ser salvo. No dia seguinte, após a escola, Conor volta para casa, onde sua avó diz que Lizzie estava esperando para conversar com ele, e que seu pai estava vindo visitá-lo. Ao chegar em seu quarto, sua mãe conta que o tratamento não estava funcionando como esperado. Portanto, iria ter de ficar no hospital para testar outro método, então ambos se abraçam segurando as lágrimas. Algum tempo depois, já na casa da avó, a senhora diz que teria de trabalhar, portanto Conor deveria se comportar e não tocar em nada, principalmente no relógio antigo que estava ali. Calma aí. Então a avó é gente fina e mesmo sendo assim meio chata, e a mãe é do mal? O que aconteceu aqui, cara? Tô bugando, velho. Avó. Ela fala também que logo o pai chegaria para buscá-lo. Mais tarde, Conor ouve alguém batendo na porta. Ao abri-la, encontra seu pai, que o leva até um parque de diversões para que pudessem passar um tempo juntos. Após brincarem bastante, os dois vão comer. O sujeito então pergunta como andavam as coisas, e o menino explica que tiveram de trocar os remédios de sua mãe, mas logo ela estaria melhor. Seu pai conta que estava pensando em levá-lo para passar o Natal com ele nos Estados Unidos. Hype, hein? Caralho. Sua irmã. O garoto fala que não queria apenas visitar, pois morar com a sua avó era um saco. O homem tenta conversar, dizendo que a casa em que moravam era pequena e mal cabia sua família, além de que não poderia tirá-lo da escola. Voltando para a casa de sua avó, o menino questiona quanto tempo seu pai ficaria na cidade, mas o mesmo fala que não tinha muito dinheiro, portanto teria de voltar logo. O garoto entra na casa, mas o moleque tá com volante, tá bugando essa visão pra mim. Fala que não tinha muito dinheiro, portanto teria de voltar logo. Esse volante o garoto aí, velho, entra na casa irritado, indo até a sala, onde começa a arremessar as almofadas para longe. Nossa, e pular que raiva. na poltrona. Em seguida, ele abre o relógio de sua bisavó, alterando os ponteiros para 00:07, quebrando um deles no processo. O monstro então aparece dentro da casa, dizendo que lhe contará a segunda história, que era sobre um homem que só pensava em si mesmo e por ser tão egoísta teve um terrível fim. A criatura começa a expandir suas raízes por toda a casa, mostrando a Conor uma cidade industrial onde a natureza quase não tinha espaço. Porém, uma pequena floresta próxima da cidade, havia um curandeiro mal-humorado que se recusava a mudar. Portanto, continuava colhendo ervas para fabricar remédios. Enquanto isso, na cidade, havia um bondoso padre que vivia pregando contra as práticas místicas do curandeiro, o que fez o negócio de poções do druida falir. Em uma colina próxima da cidade, havia também Mano, fica viajado, né, mano? Do nada começa os bagulho da antiguidade. Que porra é essa, velho? Uma árvore de teixo que era conhecida por sua capacidade de curar qualquer doença tratável. Mas para extrair essa essência, o feiticeiro teria de derrubar a árvore. Porém, o padre não deixou que isso acontecesse. Algum tempo depois, o reverendo teve duas filhas as quais amava muito. Um dia, suas filhas adoeceram, e vendo que as orações não estavam funcionando, além de nenhum médico conseguir ajudar as meninas, o reverendo foi até o curandeiro implorar por ajuda. O druida pergunta se após pregar tanto contra suas práticas, desistiria de sua fé para salvar as garotas. O padre fala que sim, e até faria pregações a favor dele se salvasse suas filhas. Ao ouvir isso, o curandeiro explica que não poderia lhe ajudar. No dia seguinte, as filhas do reverendo faleceram. Nesse momento, um monstro se ergue cheio de ódio e começa a destruir a casa do padre. Conor questiona o porquê disso. Então a criatura explica que o reverendo era um homem de fé que não possuía fé alguma, pois acreditar na melhora era uma parte importante da cura. Por isso, Conor deveria ter cuidado com o que acredita ou em quem acredita. Em seguida, o gigante pede para o menino lhe ajudar. Eu não sei qual vai ser a lição no final desse filme, mas já tá meio viajado já. A destruir a casa. A criança então começa a quebrar as janelas em um frenesi, mas assim que volta à consciência, percebe que na verdade quebrou a casa inteira. Sua avó. Quando a senhora chega e vê o que seu neto tinha feito, ela se ajoelha diante do relógio de sua mãe, enquanto Conor pedia desculpas repetidas vezes. Visivelmente angustiada, a senhora se retira sem dizer uma única palavra. Ao segui-la, o menino consegue ouvi-la chorando no antigo quarto de sua mãe. No dia seguinte, ao se levantar, Conor encontra seu pai cozinhando. Ele
Eles Your se father. sentam e o sujeito explica que estava ali pois Lizzie havia Tá piorado, meio merda essa comida, fazendo hein? sua avó ter de ir até o hospital. O garoto pede para ver sua mãe, mas seu pai diz que iriam até lá mais tarde. O menino então pergunta se seria punido por destruir a sala, mas seu pai diz que não teria como puni-lo por estar triste. Após comer, os dois começam a limpar os destroços até que seu pai encontra Mano, uma ele caixa quebrou com vários tudo. DVDs gravados por Lizzie, Tudo. de quando Connor era mais novo. A criança pergunta por que seu pai teria ido embora. O homem então conta que se casou muito jovem, portanto tinha muitos sonhos que ainda queria realizar, mas ainda amava muito a mãe do garoto, porém o amor não sustentava tudo. Mais tarde, Aí eles fudeu. vão para o hospital, onde Connor observa um estranho homem indo falar com sua avó. O garoto vai levar uma bebida para o quarto de Lizzie, onde consegue ouvir seus pais brigando. Assim que percebem a presença de seu filho, os dois cessam a discussão. Pô, mano, cara, o cara tá brigando com a mulher tá com câncer, cara. E o pai vai embora se desculpando com a mulher. Qual Connor é? questiona quem era o homem de terno e o que estava acontecendo. Porém sua mãe se esquiva falando que estava tudo bem, apenas havia reagido mal ao remédio e teria de trocar para outra medicação, que inclusive era feita com uma árvore de teixo, assim Ó. como aquela perto de sua casa. Nem Ou fudendo. seja, esse tempo todo poderiam ter cortado aquela árvore e feito o remédio. Porém isso seria errado, pois aquela árvore era sua amiga. Ao anoitecer, o jovem encara o relógio até dar 00:07. Ele então desce as escadas, correndo até o lado de fora, onde avista o monstro se aproximando. Vai pegar Assim um pouquinho? que o vê, ele pergunta se a criatura iria curar sua mãe. Porém a mesma responde que se for uma doença tratável ajudaria. Mas não era para isso que foi chamado. Ele diz também que ainda não era a hora para a terceira história, mas logo seria. E então o menino teria de lhe contar sua verdade. Nesse Mas momento, é bonito esse o jeito garoto desse filme. começa a se lembrar de seu pesadelo, o que lhe faz entrar em pânico. Assim que volta a si, fala que aquilo não passava de um sonho ruim. O monstro então sai andando dizendo que de uma forma ou de outra Esse monstro é iria Massive, curar. tá? No dia seguinte, seu pai o leva até o cais do parque para avisar que estava indo embora, mas Connor iria visitá-lo no Natal. O menino diz que não poderia ir, pois deixaria sua mãe sozinha, mas o homem explica que talvez o remédio não funcione. O garoto então pede que acredite na cura, pois era para isso que o monstro tinha vindo. Porém, o sujeito diz que aquilo era só um sonho e que Connor deveria ser forte. Voltando para a casa de sua avó, o menino abraça seu pai pedindo que ele não volte nunca mais. Depois o Caralho. observa a partir da janela. Dias se passam, Não volte nunca mais. Acabou pra ele, então. mas o gigante não aparecia. Enquanto isso, sua mãe piorava, ficando cada vez mais magra. Ah. Um dia, durante o intervalo, Harry se aproxima derramando suco no caderno de Connor e diz que não iria mais machucá-lo, pois parecia ser isso que o garoto queria. Portanto, Connor seria invisível para ele também. Nesse momento, a criatura surge atrás de Connor, falando que agora era a hora da terceira história. Ai, que falava caralho. sobre um homem invisível, que não era de fato invisível. Um dia, esse sujeito se cansou de não ser mais visto, e então chamou um monstro para ajudá-lo. O menino corre junto ao gigante em direção a Harry, o derrubando no chão enquanto lhe dava vários socos na cara, dizendo que não era invisível. Algum tempo depois, é chamado para a direção, Será que o bicho ia onde a atacar? supervisora avisa que os pais de Harry queriam lhe processar, pois o jovem havia ido parar no hospital. Nesse caso, ela deveria lhe dar uma expulsão, porém faria vista grossa devido ao momento delicado em que ele estava. Mais tarde, durante a aula, uma professora entra na sala pedindo que libere Connor pois sua mãe estava muito mal. No hospital, Lizzie pede desculpas por demorar para dizer a verdade, mas nenhum dos tratamentos estavam funcionando, e que entendia os sentimentos de seu filho mesmo sem ele dizer uma única palavra. Portanto, se precisasse quebrar as coisas ou odiá-la, estava tudo bem. Após isso, tá Connor tudo bem. corre até o cemitério, onde Quebra começa a casa socar inteira. árvore de teixos, ordenando que ela acorde para curar sua mãe, pois esse era o único motivo do monstro ter vindo. A criatura então se levanta irritada, Ih, explicando caralho! que veio para curar Connor e não Lizzie. Ao ouvir isso, o menino desaba em lágrimas. A criatura então fala que agora era a hora do menino contar a quarta história. Nesse momento, sua mãe aparece no cemitério e tudo ali começa a desabar, abrindo uma cratera gigante no caralho. chão, na qual Lizzie quase cai, mas seu filho a segura por pouco. De repente, tudo se silencia e vemos que Connor já não estava mais segurando sua mãe. O monstro se aproxima ordenando que ele conte a verdade. O garoto finalmente se abre, dizendo que só queria que a dor parasse, pois sabia que a sua mãe não iria sobreviver. Então apenas queria que ela se fosse mais rápido. Por isso, em seu pesadelo, sempre soltava sua mão, a deixando cair no buraco, e merecia ser punido por isso. O gigante então ergue o pequenino em suas mãos, explicando que aquele era o sentimento mais natural do mundo. Portanto, não deveria se sentir culpado. A criança diz que estava cansada, mas precisava voltar ao hospital para ficar com sua mãe. A criatura pede que o menino descanse, pois os dois seriam de ver Lizzie naquele mesmo dia de qualquer forma. Ao anoitecer, Connor acorda com o farol do carro de sua avó, que aparece dizendo que procurou por ele em toda parte, e deveriam correr pois o tempo era curto. No caminho, o menino se desculpa por destruir a sala, mas a mulher fala que estava tudo certo. Afinal, mesmo que não se dessem muito bem, deveriam aprender a conviver, pois a única coisa que tinham em comum era a vida de Lizzie. Os dois então se abraçam em prantos. Chegando ao hospital,
hospital, Connor segura a mão de sua mãe. O monstro surge atrás do pequenino, dizendo que ele teria de dizer a verdade para finalizar o conto. O garoto então abraça sua mãe chorando e diz que não queria que ela partisse. A mulher olha diretamente para o monstro em sinal de agradecimento. A criatura então encerra o conto, dizendo que naquele momento, à 00:07, a criança deixou sua mãe partir. Algum tempo depois, a avó de Connor diz que arrumou o antigo quarto de Lizzie para ele. Ao entrar, o garoto encontra um antigo caderno de desenhos de sua mãe, onde avista várias ilustrações das histórias do monstro, com a própria criatura desenhada junto de Lizzie. Isso provavelmente aconteceu por conta do luto difícil que Lizzie teve com a morte do avô de Connor, e deixando entender que aquela história... Fala, galera!